Paz e graça, irmãos. Eu vou estar gravando um vídeo aqui a respeito de uns textos que eu compartilhei outro dia no grupo. Ninguém comentou nada, então eu vou estar só dando uma explicadinha para os irmãos para vocês estarem analisando, ok? Um dos textos está ali em Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Fala aqui a respeito da ira de Deus que vai ser derramada sobre a face da terra, ok? Então os irmãos somem aí com o que a gente vai estar estudando no futuro aí. A partir do verso 11, então, diz assim: Eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 12: E seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E estes seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, essa aqui é uma revelação onde o apóstolo João nos diz que ele teve uma visão do próprio Jesus Cristo montado num cavalo branco. Aqui no Apocalipse tem um outro cavaleiro branco, porém é o anticristo. Nesta visão aqui é o próprio Jesus, porque nós vemos aqui no verso 13 que ele é pelo qual o nome que ele se chama é a palavra de Deus, ou seja, Jesus era chamado de o Verbo. O Verbo é a palavra. Então Jesus é a própria palavra de Deus. E na sua boca, e verso 16, também no manto e na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós claramente vemos aqui que é Jesus Cristo. E aqui é interessante que fala que ele estava no verso 13. Eu quero que os irmãos conectem essa passagem, gravem isso. No verso 13, a veste dele, o vestido, estava salpicado de sangue. Correto? Gravem essa informação. Nós vamos conectar com uma outra profecia lá de Isaías 63. Lá do Velho Testamento, nós vamos ver de onde vem, qual o sentido desta visão. Nós olhamos aqui, mas não entendemos o porquê que as vestes de Jesus estão salpicadas por sangue. Inclusive eu muitas vezes fazia uma alusão ao seu sangue, ao próprio sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Eu entendi assim por muitos anos. Quando li essa passagem, eu entendia que esse sangue salpicado era o próprio sangue dele derramado na cruz do Calvário. Porém, depois de um tempo, a gente vai estudando a palavra de Deus e eu enxerguei através da leitura lá em Isaías, Isaías 63, ok? Então vamos ler já já. Então guardem isto, a veste salpicada de sangue. E a questão daqui é da ira de Deus também, que eu quero que os irmãos gravem para a gente entender que ele vai estar derramando sobre a besta. Certo? A ira de Deus é sobre o povo do diabo. Então aqui ele faz no verso 15 ele diz assim, que ele regerá as nações com vara de ferro, e é o que pisa o lagar do vinho e furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Logo em seguida nós vemos no verso 19 a prisão da besta. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, ou seja, a besta fazendo guerra contra o próprio Jesus. E aqui no verso 20, a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O que vai estar conectando lá com essa profecia, lá de Isaías, é esses versos aqui. O verso 13, da veste salpicada de sangue,
E aqui fala-se do verso 15 da ira do Todo-Poderoso. Então é uma visão que João está vendo do juízo que Deus vai derramar sobre a besta. Agora eu vou tentar abrir lá para Apocalipse para a gente estar verificando isso. Desculpa, em Isaías. Isaías, verso 63. Aliás, capítulo 63. Vamos ver do que é essas vestes salpicadas, a conexão que ela está fazendo com o Apocalipse. Se nós só lermos o Apocalipse, nós não vamos entender. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Ó. Presta atenção nos detalhes, vão visualizando a profecia. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como a daquele que pisa o lagar. Ó, pisa o lagar da ira. Por que está vermelha a tua vestidura? Pergunta na visão. Por que está vermelha a tua vestidura? A pergunta feita a ele. Aí ele responde ao Jesus: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Pisei na minha ira, esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Verso 4, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Então, meus irmãos, olhem só. Nós vemos aqui a conexão de Isaías com o Apocalipse, onde o próprio Jesus diz que ele pisa o lagar, e os pisei na minha ira, ou seja, a própria ira de Jesus e a ira está relacionada com a ira do Deus Todo-Poderoso, até porque os três são um, né? Jesus e Deus e o Espírito Santo formam a divindade, então Jesus traz para si a sua ira, como se fosse a do próprio Deus. Então aqui, porque o dia da vingança estava no meu coração. E de onde que é que vem esse cavaleiro? Quem é este? É que vem de Edom, de Bosra. Bosra e Edom são cidades que nós sabemos que estão localizadas exatamente hoje, aqui nesse ponto. Olha aqui nesse mapa, a localização de Bosra fica na Jordânia, certo? Justamente nesse local é que Deus utiliza para revelar que a ira dele vai ser derramada contra essas pessoas, contra esse povo, contra o trono da besta. Olha só que interessante, meus irmãos. Justamente no lado ainda esquerdo da estátua, né? Aqui essa área mais clara aqui, branca, com esses nomes Amã, Madaba, Al-Karak, isso aqui é tudo a Jordânia, é o país Jordânia hoje, que fica ao lado de Israel, e como nós vemos estudando ao longo dos dias, do lado esquerdo, ou seja, na perna esquerda, do lado direito, a perna da estátua de Nabucodonosor. Será coincidência, meus irmãos, isso? Que Deus deixou profetizado, utilizando essas figuras, a cidade de Bosra, Edom, para retratar de onde ele estará pisando, derramando a sua ira, pisando o lagar da ira de Deus, derramando a sua ira? Amém? Então era só isso que eu queria deixar para os irmãos conectarem aí com os demais estudos que nós estamos fazendo, ok? Paz e graça, irmãos, e até a próxima.